Quem é o Lucas? Vamos lá. Eu acredito que essa resposta pode ser bem filosófica ou ela pode ser muito curta. Sim. Mas eu vou tentar dar uma resposta filosófica aqui. Sim. Então, o Lucas hoje ele tem 22 anos. Ele é nascido em Suzano, no antigo Hospital Campos Sales. Opa. Hospital Já Campos não existe Sales. mais, né? Ele é filho do Flávio, da Vanusa. A Vanusa que nasceu na Bahia, o Flávio que nasceu aqui em São Paulo, mas tem as origens pernambucanas. E o Lucas é filho de empreendedor. 2 empreendedores que a vida toda batalharam pelo sonho deles, sem nenhuma ajuda, sem nenhum estudo, sem nenhuma direção, mas empreendedores e vendedores, né? E eu acredito que isso passou muito para minha genética. A genética da venda, a genética do empreendedorismo. E eu comecei a trabalhar muito cedo, Carmélia. Comecei Sim. a trabalhar muito cedo. Eu acredito que eu sempre desenvolvi na escola técnicas de comunicação. Eu não era o mais Legal. inteligente, mas eu até brinco hoje com o pessoal, não é o produto, é o marketing, né? É o marketing. É como você apresenta aquilo. Sim. Então eu era muito bom na comunicação, eu era muito bom falando com os professores, na persuasão. E aquilo era, lógico, na brincadeira, né? Sim. Muito, muito genuíno, não era nada de malícia, não era nada voltado para esse tipo. Comecei a faculdade, comecei a cursar economia, não sabia muito bem o que eu queria, Aí você falou assim, não é por aqui. não tinha muita direção. E eu tive sorte porque o último ano da minha escola foi 2019. Sim. Então eu comecei a faculdade em 2020, já consegui passar ali direto para a faculdade, cursava economia. Eu sempre gostei de finanças, sempre gostei de investimento. Legal. E cada vez mais eu fui estudando essa área, né, e me aprimorando. E comecei a cursar e veio a pandemia em 2020. Então eu peguei 2 meses ali de presencial, Eita. que foi os meses de calor ali, não tinha muitas amizades, mas logo a gente foi pro EAD. Nisso eu sempre tive uma dificuldade de aprender com coisas com pessoas que eu não admirava, por exemplo. Sim. Eu sempre gostei de aprender com pessoas que eu admiro e eu entendo que isso faz com que a minha atenção ela é muito mais bem direcionada. Agora, pessoas que eu não admiro, eu não consigo absorver o conteúdo ou o conhecimento que ela passa. E nisso eu tenho uma dificuldade de absorção. Sim. Eu descobri também que eu sou uma pessoa autodidata, que eu aprendo muito sozinho. Né? Então, buscando conhecimento de forma autônoma. Buscando Legal. conhecimento na internet, em vídeos no YouTube, podcast. E eu acho que foi a época exata que tudo isso começou a acontecer, né? Muitas pessoas em casa falam, eu preciso fazer uma live. E aí começou um podcast, e aí dali viraram conversas. Sim. E algumas dessas conversas eram específicas, falando sobre negócios, empreendedorismo. E eu senti que aquele foi a virada de chave para o início do interesse nessa área. De querer sanar alguma dor, de querer vender alguma coisa, de querer ter uma empresa. Eu comento sempre com a minha irmã, né? Nossos pais nunca influenciaram a gente a ter nenhuma empresa. Por mais que eles são empreendedores a vida toda. Mas não empurrou vocês assim, tem que ser desse caminho. Eles nunca falaram, vocês vão ser os sucessores da empresa. Não, nunca. Sim. Sempre teve aberto as portas para a oportunidade. Mas o sonho deles era que a gente trabalhasse em algum lugar. Então eu comecei a cursar economia e a visão era, você precisa trabalhar num banco de estagiário. Você precisa trabalhar numa corretora de investimentos. Porque a sua área demanda isso. Só que passava dia a dia e eu não conseguia me interessar mais Não encaixava, né? pelo modelo de ensino da faculdade. Sim. E não menosprezando os professores que eram excelentes ou o conteúdo que era muito interessante porque eu gostava do conteúdo. Sim. Eu lembro que a única aula que eu prestei atenção e eu falo, essa é a matéria que eu levo até hoje, que é a parte de DRE e balanço patrimonial. Sim. Que eu uso tanto nas empresas hoje, que é para você entender a demonstração de resultado de exercício, como no gestão à mesa também, dando exemplos para os outros empresários de como você pode fazer uma boa gestão financeira na sua empresa. E dali eu comecei a trabalhar como estoquista
Então eu era estoquista e repositor numa distribuidora. Sim. Pegava o trem todos os dias, voltava de trem todos os dias. E eu acredito que ali foi um aprendizado muito valioso para mim. Uma experiência, né? Muito valioso no quesito de... Essa é a manada. Sim. Esse é o caminho das pessoas que escolhem fazer as mesmas coisas, que estão abaixo da média e que renunciam o sonho delas por medo, por exemplo. Pra viver o sonho dos outros, né? Basicamente. Então eu comecei a entender aquilo. Beleza, eu tô passando por isso, mas eu sei que tem alguma coisa aqui, porque eu sempre observei nos pequenos detalhes que existia algum aprendizado. Sim. Eu nunca menosprezei nenhuma situação, por mais infeliz que ela fosse, sem aprender alguma coisa daquilo. Seja uma perda, seja um ganho, seja uma situação que você está cansado de viver. Então eu sempre falei, o que eu posso aprender daqui? O que eu posso tirar de aprendizado, né? Valioso. Legal que você já teve uma visão, assim, né? Pra esse lado, né? A visão, como diz, crítica, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não têm esse olhar, né? Não tem. As pessoas, às vezes, enxergam um problema muito maior do que a própria solução, né? Sim. E dali eu comecei 2020, acabou 2020, virou 2021, então a gente estava saindo da pandemia, né, da quarentena completa. Então as pessoas já voltavam a trabalhar de uma forma remota, às vezes, home office. E a minha faculdade não tinha voltado no presencial. E aquilo me desanimava muito. Sim. Porque eu queria o contato com as pessoas para ter essa comunicação. Eu sempre fui muito comunicativo, Sim. interativo com as pessoas. Aquilo me movia. E a falta desse presencial me desanimava. Ah.